O objetivo de John Locke, em sua obra O Ensaio sobre o Entendimento Humano, é o de estabelecer a gênese, a natureza e o valor do conhecimento humano, e, em particular, o de definir os limites dentro dos quais o intelecto humano pode e deve mover-se. E também, por outro lado, quais são, né, ao contrário de tudo isso que foi dito até então, os âmbitos que lhe permanecem estruturalmente fechados no sentido de impedimentos para o procedimento intelectivo da humanidade, no intuito de querer propor condições reflexivas a partir da teoria do conhecimento, né? E de demonstrar como que o conhecimento humano pode de fato disponibilizar-se das experiências, disponibilizar-se das percepções sensoriais, da forma pela qual o intelecto vai captar esse fenômeno externo a ele, e por outro lado também quais são suas capacidades, suas funções e até mesmo se há um limite para o conhecimento, o intelecto humano em tornar verdadeiro apenas aquilo que ele experimenta, aquilo que a empiria, né? A experimentação, a relação com as coisas externas por meio dos sentidos poderão de fato garantir um conhecimento verdadeiro. O novo, o novo empirismo lockeano, cuja tese mais vistosa é que todas as ideias derivam sempre e apenas da experiência, tem como pressupostos a tradição empírica inglesa, segundo a qual a experiência é o limite intransponível de todo conhecimento possível. E a ideia, em sentido cartesiano, passa a ser captada, passa a ser construída, moldada a partir de imagens, a partir de conteúdos, a partir de conceitos, noções que o intelecto passará a desenvolver após a percepção sensorial. Então, individualmente, nós, ao olharmos um fenômeno, um objeto, nós transpomos para a mente esse objeto em formato de uma imagem, e essa imagem, conceituadamente falando, vai ganhar um direcionamento reflexivo. Tá? Locke também nega toda forma de inatismo. Isso é de suma importância para esse momento inicial da aula, tá? Porque o inatismo prevê que todo conhecimento, toda predisposição racional do sujeito já tem ali algumas pré-noções, algumas pré-verdades, algumas ideias que não necessariamente precisarão de uma experiência para ela se mover. Então, há uma negação por parte dos racionalistas que defendem o inatismo em negar toda e qualquer forma de conhecimento construído ou percebido por meio da experiência. Isso, para os racionalistas, é um erro. John Locke vai olhar para essa teoria racionalista e vai dizer: pera, não é somente numa perspectiva inatista dos conceitos, das ideias, do pensamento, mas, por outro lado, a empiria, né, o experimento, a relação com as coisas por meio dos sentidos, também podem propor um modo importante de conhecer as coisas. E isso vai ser defendido em toda a trajetória de John Locke, pós John Locke e David Hume, que nós veremos a seguir, em buscar responder os modos pelos quais o ser humano também passa a desenvolver em seu intelecto a construção de novas ideias, propagações de informações que vão ser modeladas dentro dessas experimentações sociais proporcionada por meio dos sentidos. Vale ressaltar que, para John Locke,
Não se trata de examinar simplesmente o emprego do intelecto humano relativamente a alguns setores ou âmbitos do conhecimento. E é muito importante pensarmos que tudo se dá em torno do intelecto, ou seja, as suas capacidades, suas funções e, como eu já disse anteriormente, até mesmo a testar os seus limites. Será que o intelecto humano é permeado também de limites para a compreensão das coisas por meio das experiências? Isso é bastante interessante, porque não se trata, portanto, de examinar o objeto em si ou os objetos em si, sobre aquilo que nossa percepção sensorial vai captar nas relações pelo tato, olfato, paladar, pela nossa própria audição, né, em realizar aí alguns experimentos sensoriais, mas sim de examinar o próprio sujeito. Então interessa muito mais a John Locke internalizar essas questões e pensar como é que o sujeito vai passar a captar os fenômenos que estão para além dele, né? Como nos traz a seguinte questão, né? Como é que essa ideia, como é que a consciência, o intelecto, passará a receber e também a propagar suas novas ideias? Eis a questão proposta por John Locke. Bom, antes mesmo de nós adentrarmos na teoria de John Locke, como já estamos realizando aqui uma prévia, né, uma introdução, cabe a nós, a partir de então, pensarmos que não existem ideias nem princípios inatos. Ponto 1. 2. Nenhum intelecto humano, por mais forte e vigoroso que seja, é capaz de forjar ou inventar, criar ideias, bem como não é capaz de destruir aquelas que já existem, desde que não exercitem, né, a sua experimentação sensorial. E, por fim, a experiência constitui a fonte como unicamente necessária para que o sujeito possa, de fato, reproduzir as suas ideias em torno daquilo que ele vai chamar de intelecto humano. Essa folha amassada que eu coloco no slide é uma metáfora que eu sempre gosto de utilizar para demonstrar o quanto as nossas experimentações, o quanto as nossas relações com o mundo, o quanto as nossas marcas, no que nós nos referimos à vivência, à internalização de ideias, aos experimentos pós-experiência que a mente possibilita uma reflexão, e ela nos dá, né, a condição de perpetuar o processo pelo qual a demonstração empírica, ou seja, as experiências, podem de fato manipular o nosso modo de pensar sobre as coisas. E por isso essa folha amassada, né, é uma vida, socialmente falando, demarcada em suas experimentações, em suas relações, em seus vínculos, na busca incessante pela constituição de si. Seria possível criarmos uma identidade, socialmente falando, sem termos de fato uma experiência sobre as coisas? A ausência de experiência poderia me possibilitar a construção de uma personalidade, de uma identidade social? Cabe aí uma questão para refletirmos um pouco mais à frente. O empirismo crítico, constituído em toda a sua teoria, em todo o seu ensaio sobre o entendimento humano, tem como finalidade demonstrar a origem do pensamento humano, como forma que ele vai chamar de extensão. Então, a consciência capta o fenômeno e o intelecto passará a desenvolver um conceito, uma imagem, uma ideia, como nós já havíamos dito anteriormente. Vale ressaltar aqui que o conhecimento, como nós já falamos anteriormente, se funda simplesmente ou absolutamente falando na experiência. A origem, ou seja, o espírito humano, daquilo que nós podemos chamar de intelecto, não contém nenhuma ideia inata, ideia inata, ou seja, uma ideia pré-experiência. É apenas uma tábula rasa. Isso John Locke vai trabalhar em toda a sua obra. Nós somos uma folha em branco e as experiências passarão a contornar as nossas
trajetórias e gerar também novos vínculos, novas percepções, novas relações com o espaço e novos conceitos. Para conhecer, né, segundo John Locke, o ser humano precisa de uma matéria-prima, ou seja, a partir do momento que eu capto as coisas externas, eu tenho uma ideia simples, que ele adquire, por exemplo, o ser humano como sensação. As impressões que os objetos exteriores fazem sobre um ou vários de nossos sentidos. Então, ao observarmos essa imagem, como estamos vendo aqui, de dois jovens sentados na praia, num rio, não sabemos ao certo que território é esse, mas a nossa imaginação já vai começar a trabalhar a partir daqueles sentidos, dos nossos sentidos, desculpa, a nossa visão, passa a captar esse fenômeno e atribuir ao intelecto uma sensação. E essa sensação ela é muito complexa, porque ela pode variar de sujeito para sujeito. E por outro lado, a reflexão no sentido de nós podermos também, a partir desta imagem, contemplarmos, refletirmos, buscarmos entender algumas coisas. E isso só é possível, né, a partir do momento que o sujeito, ao captar esse fenômeno, ele passa a refletir sobre esse fenômeno e buscar sentidos, impressões, relações com esse fenômeno. É interessante retomar aqui também que no nosso intelecto pode combinar de vários modos as ideias que ele recebe, como por exemplo essa imagem. Mas não pode de modo algum dar-se a si próprio, isso é bem bacana, algumas ideias, como dizem os racionalistas, né? Como também não pode o nosso intelecto, desde que as tenha, claro, se eu tenho relacionado, se eu tenho vivenciado, tenho experimentado, é uma coisa. Mas caso eu não tenha experimentado, como é que eu vou ressignificar? Como é que eu vou apagar? Como é que eu vou destruir uma ideia que eu não tenho vivenciado, mas que me foi passada de alguma maneira, né? Escreve John Locke. Nem mesmo o gênio mais elevado ou o intelecto mais vasto, por mais vivo e variado que seja o seu pensamento, tem o poder de inventar ou forjar uma só ideia simples, nova no espírito, que não seja aprendida dos modos já mencionados, como também não pode a força do intelecto destruir as ideias que já existem. O domínio do ser humano sobre um pequeno mundo de seu intelecto é mais ou menos o mesmo que ele tem sobre o grande número das possibilidades das coisas, que são visíveis. Onde se puder, né, caso possa a consciência despertar para outras percepções ou exercer, como por exemplo através da arte, de uma habilidade diferenciada, nada mais consegue além de compor e dividir os materiais que estão à sua disposição. Isso é interessante porque não basta o sujeito querer pensar por si só sem que tenha de fato uma vivência, uma experiência. John Locke afirma: o conhecimento se funda na experiência. E é pela experiência que as ideias passarão a ser modeladas, criadas, construídas e reconstruídas. Sem elas, inviável, impossível. Há aqui um ponto bastante significativo para a teoria do empirismo crítico de John Locke, quando ele passa a atribuir à experiência a completa fonte de proporcionar o conhecimento ao intelecto. Sobre a experiência, John Locke indica propriamente, por exemplo, a observação, tanto dos objetos externos sensíveis, como das operações internas também do nosso intelecto. Isso é importante pensarmos, por exemplo, a partir da percepção que nós temos das coisas externas, quando transpostas para as operações internas do espírito, nós passamos a refletir sobre alguma coisa. A partir do momento que nós enxergamos um fenômeno e criamos sobre esse fenômeno um conceito, uma representação, isso é uma operação interna do espírito, tá? Atribuir um valor, dar um significado para aquilo que eu enxergo, aquilo que eu vejo quando eu estou numa exposição, por exemplo. Isto é uma impressão sensorial que o meu sentido captou e o intelecto retribuiu como forma de palavra, como imagem, como conceito, como gosto. A experiência é tudo aquilo que fornece ao nosso intelecto todos os materiais para pensar.
Então, vejam, a experiência também externa e interna, como está dizendo aqui, são para Locke as duas únicas fontes do conhecimento. Não podemos esquecer isso. Das quais emergem todas as ideias que temos ou podemos ter. Não é apenas aquilo que é externo, que o sujeito passará a captar pela observação, pelos sentidos, que irá construir um novo conhecimento. Mas também, ao captar esse fenômeno externo, o intelecto e as operações internas do espírito passarão a desenvolver, de fato, por meio da reflexão, da análise, do juízo sobre o conceito, para criar um novo conceito. É de suma importância também destacarmos o conceito de ideia para John Locke. Uma ideia designa, de modo geral, tudo que o espírito percebe quando ele pensa. Então veja só, tudo que nós pararmos para pensar sobre um fenômeno que foi percebido pela visão, por exemplo, seja ele qual for, a partir do momento que o intelecto começa a desenvolver internamente uma produção mental sobre o que eu estou vendo, isso se chama uma ideia. John Locke distingue duas classes de ideias, que nós já falaremos a seguir. Mas antecipando essa conversa, cabe a nós aqui destacarmos as ideias simples. Vejam, as ideias simples são percepções particulares e não analisáveis provenientemente da experiência. Então, nos cabe pensar aqui, por exemplo, uma percepção sensorial sobre uma flor. Essa percepção sensorial sobre uma flor pode garantir a ela, segundo o nosso modo de expor a nossa ideia, né? Como bela, cheirosa, magnífica, estranha. Essas impressões são impressões simples, pois não conhecemos de fato a sua complexidade. Tá? Já num segundo momento, que nós já falaremos mais abaixo, mais adiante, né? As ideias complexas, elas passam a ser construídas pelo espírito, associando várias outras ideias simples, segundo algumas modalidades, por exemplo, relação, correlação, a análise mais aprofundada, saindo um pouco dessa impressão inicial que a ideia vai expor a partir dessas percepções sensoriais, ao ouvir uma canção, ao enxergar um fenômeno, ao experimentar uma fruta, ao captar alguma coisa pelo tato, e isso gerar uma certa impressão internamente falando, simples, porém errônea, porém limitada, porém fora das configurações conceituais daquela coisa em si. Né? Como se nós julgássemos de fato que algo é ruim sem ao menos ter experimentado, mas porque o formato é estranho, porque o modo de preparo é estranho, porque o cheiro é ruim e eu não experimento. Isso é uma ideia simples. Bom, John Locke nos levanta essa questão que já foi respondida, mas ele vai trabalhando isso de um modo para depurar cada vez mais e atribuir a essa sua questão uma teoria que vai ganhar assim, uma dimensão extremamente significativa para a teoria do conhecimento e a história do pensamento filosófico. Para John Locke, como nós já falamos, o intelecto, ao receber o material externo por meio da experiência, é um único meio ou veículo, né, essa experiência, para a propagação do conhecimento. Então, nós já sabemos que essa resposta a essa questão é sim, todas as ideias derivam unicamente da experiência. Ele vai dizer, a alma só pensa depois de ter recebido esse material, essa percepção, diz Locke. Não vejo, portanto, nenhuma razão para crer que a alma pense antes que os sentidos lhe tenham fornecido ideias nas quais esse intelecto, esse sujeito, possa de fato pensar. E uma outra questão também interessante é que, à medida que as ideias aumentam de número, em proporção, em quantidade, por meio das experiências, elas também passam a ser retidas no espírito, como forma de conhecimento. E a alma, com um certo exercício, com uma certa prática, vai melhorando sua faculdade de pensar.
em todas as suas partes, em todas as suas relações, em todas as suas projeções. E em seguida, acompanhando a conversa anterior, as nossas ideias passam a ser compostas e também refletem sobre as suas próprias operações. Aqui tem um excelente exemplo, nós já falaremos sobre eles, sobre a experiência externa e a experiência interna, como elas são distintas a partir do processo intelectivo do conhecimento. Por exemplo, a facilidade de recordar as coisas, ela se dá por conta de uma sensação ou de uma reflexão? A capacidade de racionalizar um fenômeno, ela se dá pela sensação ou pela reflexão? O modo de pensar, ele é constituído sobre aquilo que se atrela aí à ideia de, como eu posso dizer, sensação empírica ou também por meio da experiência reflexiva. Vejam, o que John Locke está levantando como questão é o modo pelo qual a capacidade humana pode desenvolver um meio, um formato para o conhecimento ser de fato estabelecido. Então vejam, ideias simples de sensações que são captadas no primeiro momento, no primeiro contato. Olhei, ouvi, cheirei ali, senti, né, a essência, o odor, o sabor, ao internalizar esse alimento. Captei uma sensação. Toda e qualquer explicação dessa sensação se tornará uma reflexão, porque é aí que o espírito humano poderá contribuir de modo significativo para a construção desse novo saber. John Locke introduz também tal distinção para poder acolher a doutrina já com duas qualidades. E aí nós temos a primária e, na sequência, a secundária. As qualidades primárias são as reais dos corpos, que sempre se encontram neles. Por exemplo, a ideia que nós temos de sua extensão, a sua figura, o número, a quantidade, a percepção do movimento da coisa em si, que vai poder gerar as coisas pós essa sua percepção do fenômeno, tá? Então são os contatos reais com os corpos das coisas. Já a qualidade secundária nada mais são do que os poderes de várias combinações das qualidades primárias. Então, por exemplo, no primeiro eu modelo alguma coisa, eu tenho noção de quantidade, eu tenho noção da sua extensão, mas eu ainda não tenho, como somente a secundária vai me propor, uma possibilidade de percepção sobre aquilo que eu poderei ter a partir da atribuição que eu darei ao critério de gosto, ao sabor, ao odor, ao formato, que esse produto final será evidenciado, e assim por diante. Lembrando, as qualidades primárias são objetivas, no sentido de que as ideias correspondentes que se produzem em nós são cópias exatas das coisas. Tá? Então, olho para uma garrafa plástica, capto a ideia de garrafa plástica e ponto final. Já as secundárias são subjetivas, ou seja, como está dizendo aí, não se assemelham perfeitamente àquilo que eu tive no início. Então, eu posso olhar para a mesma garrafa e atribuir a ela algum conceito. Tá? Elas podem não se assemelhar às minhas impressões exatamente às qualidades que estão nos corpos. Por exemplo, eu olho para essa garrafa e dou a ela um outro sentido, uma outra variação, uma outra validade do pensamento. Tá? Embora também sejam elas produzidas naquilo que nós entendemos sob percepção e sensação. Né? Eu posso olhar para esse prato que está sendo feito
posso atribuir um sentido para ele, como posso também atribuir um sentido não a tudo isso que está sendo feito, porque dá uma demonstração sensorial de sabor, de odor, de percepção de domínio, que eu posso não atribuir um devido valor a ele. Sabemos bem que as ideias estão na mente de todo e qualquer ser humano. Mas lembrando, elas só estão na mente após as experimentações. Após a experimentação externa, o intelecto internamente passará a desenvolver algumas projeções, algumas ideias que constituirão princípios como vontade, percepção, a ideia de distinção, os confrontos intelectivos com as coisas, com o critério de gosto, a ideia de sabor, de valorização e assim por diante. John Locke também denomina esse poder que as coisas têm de produzir ideias em nós como um termo pouco feliz de qualidade. Vejam, chamo de ideia tudo aquilo que o espírito percebe em si mesmo. Ou é objeto imediato da percepção do pensamento, ou ele é do intelecto. Já o poder de produzir uma ideia em nosso espírito, em nosso intelecto, John Locke vai chamar de qualidade do sujeito. O que significa isso? Ao olhar para um fenômeno, captar essa coisa, ele passará a desenvolver percepções. O modo de eu atribuir o critério de vontade, por exemplo, a alguma coisa, me faz racionalizar um desejo impulsivo. O modo pelo qual eu percebo as coisas, eu não vou ficar apenas na percepção sensorial, aquilo que é apenas uma impressão simples. Eu vou perceber esse fenômeno e vou pensar sobre esse fenômeno com a possibilidade também de poder realizar uma distinção. Bom, ruim, belo, feio, estranho, interessante. Vejam, são impressões que eu vou desenvolvendo porque eu tenho essa capacidade intelectiva de distinguir uma coisa da outra. Justo, injusto, certo, errado. As nossas percepções sobre os fenômenos. Estamos diante de um programa jornalístico, assistindo ao jornal, e aí acontece um fenômeno e eu automaticamente capto esse fenômeno pela visão e passo a distinguir esse fenômeno por meio de um princípio não somente racional, né, mas experimental, porque nós sabemos que naquele contexto, naquela percepção, existem uma vasta possibilidade de interpretações, dependendo do sujeito. E eu vou confrontar as minhas ideias, eu vou compor as minhas ideias e até mesmo abstrair, por exemplo, o conceito de justiça. Se nós abstrairmos ele para a compreensão, a gente tira do nosso mundo sensível, sensorial, os nossos sentidos, a nossa sensação, por exemplo, sentimental sobre as coisas. Ai, tadinho, nossa, por que fizeram? Então a gente começa a não mais atribuir aos fenômenos percepções sensoriais simples e buscamos explicações mais abstratas para poder entendermos a realidade que nos cerca. John Locke passará a distinguir três grandes, eu coloquei a quarta ali, mas mais para complementar essas três grandes possibilidades do intelecto captar as ideias e produzir as ideias complexas. Na verdade, ele não capta as ideias complexas, ele reproduz. Tá? Falei errado. A primeira, por exemplo, os modos complexos de se entender as coisas. Escrevo lá, ideias de afecção das substâncias, ou seja, a noção de espaço, duração e as ações morais. Nessas ideias complexas, não contém, por exemplo, a suposição delas existirem por elas mesmas, mas são consideradas como dependências ou sensações das substâncias. Vejam, exemplo, uma ação moral, a gratidão. É uma ideia que se tem que ela não é palpável, ela não é consubstancializada e ela pode sofrer não alterações, mas modificações conforme a condição do sujeito. Tá?
Por isso ela é complexa. Um homicídio também é uma questão complexa, porque ele parte de um contexto, de um espaço, de uma duração, e aí começa a buscar. Claro que tem a sua resposta, mas se a gente parar para pensar o que levou o sujeito a cometer tal homicídio, se torna uma questão complexa, porque de fato nós não teremos uma resposta exata, mas uma vasta possibilidade de interpretações por meio das experimentações. Essa ideia de substância, que é o segundo ponto que nós vamos falar agora, nasce do fato de que nós constatamos que algumas ideias simples estão sempre juntas e, consequentemente, nós passamos a habituar aí algumas suposições que exista um certo substrato. Ai, o que é isso, né? Um substrato comum às ideias relacionadas. Então, podemos pensar, por exemplo, Deus, é, uma vida extraterrestre, um corpo de uma coisa que nós nunca vimos, de um ET, vamos supor. É uma coisa projetada em nossa mente, criada, o Saci Pererê, uma coisa projetada pelo nosso folclore e que nós nunca vimos, de fato, esse ser, mas que tem uma substância mental, uma substância intelectiva que vai trazer para nós alguma representação. Ou seja, a representação seria o corpo desse ET, o corpo desse Saci, o corpo de Deus, tá? Que é uma questão de uma ideia extremamente complexa. Já as relações, como estamos ali apresentando em alguns pontos, essas ideias de relações nascem do confronto de ideias entre si e da comparação que o intelecto institui entre elas. Então, cada ideia pode ser posta em relação com outras coisas, de infinitos modos. Por exemplo, aqui nós temos causalidade, identidade, ideias morais. Se pararmos para pensar o ser humano em relação à sua identidade, como é que ela é modelada, como ela é construída, como ela é, de fato, consubstancializada. A ideia de identidade é um conceito extremamente complexo. A ideia de moral é um conceito extremamente complexo, porque o que é moral aqui, para mim, professor Alexandre, pode não ser para você. E isso vai alterar, porque a complexidade diante da vida, por exemplo, a questão do aborto, se torna uma discussão complexa dentro das identidades complexas de pensamentos complexos. Poderia ser muito mais fácil discutirmos isso, como discutimos o racismo, como discutimos a homofobia. São temas que estão aí efervescentes na nossa sociedade e que, de fato, são complexos em algumas circunstâncias. Não se consegue defini-los, tá? Por si só. Eis o desafio da teoria do conhecimento proposta por toda a trajetória empírica de John Locke. De acordo com as ideias que percebemos por meio, por exemplo, da intuição, que nada mais é do que aquilo que nós captamos por uma evidência imediata, percebemos as coisas de um modo intuitivo. É interessante que para a teoria de John Locke, a nossa existência passa a ser explicada, pensada, analisada como um procedimento intuitivo. O que seria isso, né? Se o sujeito consegue pensar, ele consegue sentir, ele consegue reproduzir as suas impressões sobre as coisas, poderíamos transpor isso para todos os outros sujeitos, para todas as outras formas de situação, humanamente falando? Se de repente eu tenho uma dúvida sobre uma certa percepção de alguma coisa, de que eu também duvido. Assim como o pensamento, por exemplo, que eu vou trazer com a questão da dúvida. Tais experimentos, não todas as experiências em si, né, passa de repente a nos direcionar, a nos fazer pensar de que temos um conhecimento sim, intuitivo de nossa própria existência e uma percepção interior. Isso é interessante porque, diante de tais circunstâncias, nós paramos para pensar, bom, eu acho melhor não fazer, acho melhor eu repensar, acho melhor eu tomar cuidado, acho melhor
eu ir, eu avançar, eu tomar coragem. Então, essas expressões que nós temos na nossa própria existência são elas chamadas de intuições que vão modelar a nossa própria existência, porque é experimental isso. Pensar em uma demonstração é uma coisa meio que racional, né, se a gente parar para pensar. Mas é uma complementação. Então, é necessário a demonstração de alguma coisa para que seja viável poder também racionalizar. Tem até um escrito de John Locke que no seu texto, né, que ele vai dizer que a experiência de Deus, por exemplo, a existência de Deus, por exemplo, desculpa, é inclusive mais certa do que aquilo que os sentidos nos manifestam. Então vejam, eu demonstro Deus sobre várias formas racionais, várias formas, pela minha crença, claro, muito mais além do que a minha própria experiência com Ele. Tipo, como é que meu sentido vai manifestar essa presença de Deus? Se eu tenho a crença X, se eu não tenho a crença Y. Uma outra citação dele. De tudo que foi dito, está claro para mim que temos um conhecimento da existência de Deus mais certo do que qualquer outra coisa que os nossos sentidos nos tenham imediatamente manifestado. Ouso dizer, inclusive, que conhecemos que há um Deus com mais certeza do que conhecemos nossa existência qualquer sobre qualquer outra coisa. E por fim, a sensação. Quando nós captamos as coisas, evidenciamos os fatos e passamos a interpretar esses fatos por meio dessas sensações que serão atribuídas a todas as nossas relações com as coisas, com os meios, com as realidades, tá? Visando a busca pela essência, pelas percepções reais, pela variação da ideia e assim sucessivamente.